Olá, eu sou Danilo Souza e sou mediador do Audazcast, um podcast para você que é audacioso e quer uma carreira diferente, um colégio diferente. E comigo, Hilton, Ellen e Ingrid. Gente, bem-vindo ao segundo episódio do Audazcast. E nesse episódio nós vamos falar hoje sobre a saúde mental dos alunos nessa jornada que é o ensino médio e a aprovação no vestibular. Gente, vou dar aqui boas-vindas para vocês, vou deixar vocês falarem um pouquinho, mas eu queria o toque inicial de vocês. O que está acontecendo com o ensino médio e com a saúde emocional desses alunos? É uma fase que, de fato, nos exige tomar um cuidado e uma atenção especial. E por isso até a gente pensou muito nisso. Nós temos dados estatísticos aí de OMS, dentre outros órgãos que pesquisam sobre isso, que nos mostram a quantidade, o percentual de adolescentes depressivos, ansiosos, e existem muitos fatores que levam a esse quadro. Inevitavelmente, algo que está diretamente ligado ao Audaz é a escolha da carreira profissional, do que curso vai seguir, do desempenho acadêmico. Então, por isso, nós consideramos salutar pensar em estratégias que realmente possamos apoiar, esses alunos e as famílias para esse momento tão difícil que tem estado em nossa sociedade. É claro, Danilo, é evidente, você traz esse ponto e a gente que acompanha a escola há tanto tempo, sempre foi presente, mas inevitavelmente está muito mais evidente agora. E como a Ellen diz, é uma faixa etária que, dentre todas as questões que são relacionadas ao momento social que nós vivemos, cultural, a questão digital e outras tantas, mas a escolha, a decisão é muito forte nessa faixa etária, e principalmente a competitividade. Alunos que pensam ou escolhem universidades, cursos de alto desempenho, a pressão é muito maior. Então, você precisa estar atento. Tem um outro fator que a gente vem discutindo também, e isso é muito forte no Brasil, é uma gama de conteúdos do ensino médio muito grande. É desumano, eu sempre digo assim, para essa juventude, e é a realidade. Então, a gente precisa acolher, precisa ajudar na organização do que, quanto, qual a prioridade. E eu acho que tudo isso pode colaborar para que eles não vivam tão fortemente essa ansiedade e até a depressão, que é tão característico nessa faixa etária. A gente vem de uma geração, eu acho que... Eu vou falar de mim, As meninas, eu não vou falar de idade das meninas. Não vamos chegar nesse ponto, não. Mas eu, um pouquinho mais de 40, eu venho de uma geração que ela brigava. Ela sempre brigou pelo seu posicionamento, pelo seu lugar. Tá? Brigava. Isso sempre aconteceu. Essa disputa, essa pressão externa sempre aconteceu. Talvez hoje esse aluno ele não está sabendo lidar com isso. Ele não está sabendo como lidar com frustrações, ele não está sabendo como lidar com perdas, com nãos. E talvez por uma série de fatores, inclusive tecnológicos, tem tudo à mão. Uhum. A gente precisava, não sei se tu és dessa época, eu acho que sim, precisava pesquisar alguma coisa e ia para uma biblioteca. Não, eu sou mais novinho. Mais novinho. Mentira, eu sou dessa época. Tinha que ir para uma biblioteca. Hoje não, tem tudo à mão. Às vezes essa urgência, essa emergência de querer uma resposta, de querer tudo pronto, tem trazido um transtorno para esses alunos, para esses adolescentes, e que cabe à escola, eu como professor de redação, a gente costuma normalmente, você que está se preparando para o vestibular, normalmente a gente coloca um agente, cabe à escola. A escola acabou sendo, de fato, um solucionador de vários problemas. É verdade. De vários problemas. A escola resolvendo o problema de autoestima, a escola resolvendo o problema de disciplina, a escola resolvendo o problema de educação, não de conhecimento, porque tem sido a instituição talvez com maior quantidade de tempo com esses alunos, com esses adolescentes. Mas deixa eu pegar esse gancho e provocar a Ingrid. Ingrid, mas esse não é o certo?
quando a gente pensa hoje na educação moderna, da formação integral, da formação que integraliza, a gente não tem que cuidar da disciplina, a gente não tem que cuidar das emoções, a gente não tem que cuidar do todo. Com certeza, assim, a gente precisa estar atento. Mas aí, nesse caso, Danilo, a parceria também com as famílias é fundamental. E eu acho que isso é uma outra característica muito grande e muito forte da nossa essência, do nosso DNA, que a gente vem falando desde o primeiro episódio, e que estará presente também no Audaz. Tem uma parte, sim, que compete à escola, que cabe a todos nós acompanhar, olhar, mas tem um momento em que também a gente precisa chamar as famílias e elas precisam estar parceiras. Porque a gente vê em várias situações de jovens, às vezes, e principalmente nesse momento, na escolha profissional, às vezes tem uma dicotomia entre o que a família espera e o que o aluno, de fato, deseja. E aí acaba, muitas vezes, cabendo a escola chegar nisso numa mesa redonda e tentar ajustar, adequar. Então, sim, mas sempre em parceria. Mas, Inês, né? Até ajustar, às vezes, talvez esse ajuste ele acontece muito tarde, ou já lá na terceira série. Esse menino, esse adolescente, às vezes ele esbarra com muitas dificuldades, ele acumula muitos traumas, muitas incertezas, muitas inseguranças, o que dificulta, inclusive, na escolha profissional. Aí eu também acho, né, Hilton, isso que a gente estava, acho que a Ellen trouxe, assim, quando a gente pensa nesse momento emocional que a gente está trazendo para a juventude, mas isso tem acontecido cada vez mais cedo, que desemboca lá de uma forma muito mais forte, com um contexto muito maior, que são as escolhas de pressão. Então, é algo que vem acontecendo, e aí a gente tem um mundo de muitas incertezas, e isso é fato e é evidente, né? A gente não pode desconsiderar. Quando a gente pensa nos alunos, a gente precisa considerar o momento, o contexto, tudo que está em volta. E também eu trago, porque eu acho que isso é evidente, um pós-pandemia que ainda, de maneira muito forte, ficou mais evidenciado, né? Outros fatores, a gente tem famílias com cada vez menos numerosos alunos, primos, então eles convivem cada vez com menos pessoas. E a escola... E com mais tecnologia, com né? mais tecnologia, mais redes menos sociais. Convivência, menos área livre. Então, a gente tem um momento, se a gente fosse trazer todas as nuances, são vários fatores. Porém, é inevitável e é indiscutível. Esses fatores, quando chegam todos eles no ensino médio, a potencialidade é muito maior e é muito sério mesmo, né? E tem uma questão que eu trago muito para as escolas quando eu te faço essa provocação, e eu concordo com você, quanto mais a família está presente junto da escola, melhores os resultados. Mas uma coisa que eu percebo muito, até como palestrante e fazendo palestras sobre isso, é que as famílias não estão prontas. As famílias não sabem lidar. Então, muitas vezes a gente fala assim, vamos cuidar do emocional deste aluno, mas a família não está pronta porque a mãe não está com o emocional, o pai não está com o emocional suficiente para conseguir isso. Sociedade doente mesmo. Exatamente. Então, quando você fala da pandemia, eu concordo, a gente está com uma sociedade doente. E é por isso que eu tenho muito claro que assim, a escola ela tem que ter essa questão formativa integral. Mesmo uma escola como a nossa de preparação, ela tem que ser muito forte nessa questão da formação integral desse aluno, porque eu não posso contar que esta família vai conseguir ser presente. Mas é aí também, Danilo, que se evidencia o papel institucional, né? Primeiro, com a compreensão clara desse contexto, entendendo quem é esse aluno que a gente recebe, qual é esse cenário que ele vive e entendendo qual é a perspectiva da necessidade familiar na medida do que cabe ao papel da escola. Então, por exemplo, no Audaz, no NOA, né, no nosso núcleo de orientações, a gente tem ali uma ramificação de palestras, né, de momentos de rodas de conversa com os alunos e também com as famílias. Porque, claro que esse apoio emocional não é a escola que vai fornecer às famílias, mas a orientação,
o norteador de determinados aspectos que às vezes os estudantes só mostram na escola e não mostram em casa. Então é fundamental essa parceria, sim, né? A instituição, a escola, consciente de qual é esse perfil de aluno que ele tem e por isso, mais uma vez eu ressalto a importância do acompanhamento próximo desse estudante, porque é no vínculo construído, no acompanhamento muito próximo, que é algo que nós propomos no NOA, de estar junto a esse aluno, de ter momentos de escuta, de entender suas dificuldades e suas necessidades, que pode nos trazer elementos que colaboram com essa família para a atuação. Perfeito. Então, as famílias estão perdidas, é fato, né? Muitos pais nem percebem qual é o momento que o seu filho está, por vários fatores, às vezes é trabalho, outras situações próprias, específicas, e aí é fundamental que mesmo nós, que nos propomos a uma escola preparatória, né, de alcançar grandes resultados em vestibulares, saibamos exatamente as ações de apoio fundamentais para trazer essa família cada vez mais perto do acompanhamento escolar. Só para complementar a fala da Ellen, Danilo, eu acho que em muitos momentos a escola acaba não conseguindo a parceria e das famílias, ou até ajudar nessa orientação das famílias, porque fica uma cobrança simples e absoluta num atendimento ou numa intenção, como se culpasse a família todo o tempo de um aspecto emocional, atitudinal, até acadêmico do aluno. Mas o que nós nos propomos como Audaz o momento é esse, estamos fazendo isso, aquilo é um estudo individualizado, é algum acompanhamento e uma conversa de orientação de estudo, o que a escola está fazendo, e aí uma terceira parte, assim, o que nós achamos que, enquanto família, vocês podem fazer. Quando a gente faz esse movimento, Danilo, a gente traz, sim, a família, e isso é por experiência, por anos, assim, de que nesse ponto a gente consegue captar a família para perto. A família entende que é uma escola parceira. Claro. Que não é só um contratante, não é só um local que está contratando um serviço educacional. Mas existe uma parceria porque está acompanhando o filho. Perfeito. E a gente tem que ter clareza que assim, muitas vezes, enxergar essa questão no meu filho é lidar com a minha... Com certeza. Exatamente. Entendeu? É lidar com a minha incapacidade, é assumir o meu erro, a minha falha. E que, como pai, eu falo assim, é impossível a gente acertar o tempo todo, né? Então, a gente, óbvio, todo pai, toda mãe tenta fazer o melhor pelo filho, mas muitas vezes eu não quero ver. E a escola tem que ter esse papel, que a Ingrid fala, de chamar e falar assim, tá acontecendo isso, estamos fazendo isso, mas a gente precisa que, para o bem do seu filho, vocês façam isso. Porque ele não consegue enxergar por uma questão de defesa, é uma questão neurológica. Né? Eu olhar para aquilo eu se deparar com as minhas frustrações, com as minhas falhas, e eu não quero. E aí, muitas vezes, como eu não sei lidar com isso, e é legal falar disso, e acho que é um tema super amplo aqui para a gente falar, porque quando se trata de emoções, não tem idade. Exato. Não tem idade. A gente está pegando da criança de 3 anos ao adulto de 60, 70. É atemporal, total. E não tem idade, assim, As emoções a gente sente, né? O sentimento a gente sente. Né? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar. E é legal porque, assim, eu acho que o Audaz hoje, em São Luís, é a única escola de preparação que tem esse foco. Com certeza. Era isso que eu ia trazer. Eu apresentei a escola para uma família que vai matricular o colégio e ela destacou muito quando eu apresentei esse aspecto, assim, de qual suporte emocional e motivacional que nós trazemos para os estudantes, porque sabemos que eles estão ali de olho nos resultados dos simulados que eles fazem conosco, né? Então, da concorrência, os resultados do SISU, e às vezes essa pressão, a gente precisa olhar o aluno na sua integralidade. Não é ser uma máquina de aprovação, né? São alunos que têm os seus sentimentos, suas dificuldades, suas frustrações e que precisam aprender a lidar com isso. Então, quando a gente pensa que a gente tem desde uma abordagem que ela é curricular, porque dentro do nosso currículo nós temos o projeto socioemocional, que é o projeto de vida, que trabalha esse autoconhecimento, esse entendimento das frustrações e das dificuldades que vem aí nesse momento de escolha profissional, e ele está ali acompanhado ao longo das 3 séries do ensino médio, né, desde a primeira até a 3ª série, é a abordagem curricular, mas há também o que está extracurricular,
né, de promover momentos de escuta, de fato, de orientação, de trocas, porque às vezes o que eu estou vivendo, de repente, é o que o meu colega aqui do lado está vivendo a mesma coisa, e quem sabe ele encontrou alternativas que foram mais eficientes do que as minhas. E o outro pilar, que é o de orientação às famílias, né, de entender como que esse suporte ele pode vir, não só com a cobrança, desde a escolha do curso que vem, você tem que fazer tal curso. Não é a família que tem que dizer qual é o curso que eles têm que fazer. Então, tudo isso passa. Quantos alunos, a gente que vem aí anos de experiência acompanhando, quantos alunos, toda a sementinha das angústias e das indefinições ali emocionais vem de uma pressão de querer suprir um contentamento que é familiar, né? Ai, a minha mãe queria aquele curso, de repente nem é o que eu quero, mas eu vou fazer isso porque eu não quero desapontar. Então, trabalhar todas essas esferas, esses aspectos na discussão com os nossos estudantes e com as famílias é fundamental, porque vai trazer eu ia te questionar isso, porque não é só com o aluno, né? Eu preciso trabalhar com a família. Exatamente Nesse isso. aspecto Eu tenho uma história de uma mentoria que eu fiz, e eu trabalho com líderes, né? Sim. Mas a pedido de um desses líderes, eu fui trabalhar com a filha dele. E ela queria fazer medicina. E ela fazia os simulados em casa, sem pressão nenhuma. Ela tinha nota para entrar na USP. Eu lembro de um simulado que ela fez que ela bateu 95 pontos. Da gente baixar o simulado, ela fazia 95. Ela não era que você falava assim, a prova... Não, ela não conseguia entregar a prova. Ela entrava numa crise de ansiedade tão grande que ela terminava a prova ou vomitando no banheiro ou na sala do ambulatório, porque ela tinha crise de desmaio. A pressão era tão grande que ela não conseguia terminar a prova, né? E aí você fala assim, faltava técnica, faltava conhecimento? Não, estava de sobra. Né? Vocês sabem melhor que ninguém que 95 no simulado entra onde quiser. Entra onde né? quiser. Mas a parte emocional dela, por quê? Porque na cabeça dela, e a fala que ela trazia era assim, meus pais gastaram muito dinheiro, eu não posso desapontar. Uhum. Né? Então, o quanto isso é importante, né? Porque quanto eu percebo, eu estou trazendo um pouco, né, de gerações, mas eu percebo muito que isso também está ligado à condição social. Claro. Né? Sim. E me parece que quanto maior a condição social, maior a cobrança pela aprovação. Né? E a gente precisa dosar isso, porque muitas vezes vem aquela fala assim, tem tudo, só tem isso de responsabilidade e de obrigação. Só que a gente está medindo o outro pela nossa régua. A gente está medindo o outro pelas nossas. Né? Como eu já passei por isso, agora eu invalido. E dizer que já passou por isso é muito importante. Aí, novamente, a gente fala assim, que essa conversa com os pais, que é uma conversa, não é pressionando também as famílias, é acolhendo os sentimentos, porque são pais que estão angustiados com o sucesso e com a carreira e com o futuro e com o sustento, às vezes, dos filhos. É legítimo. Então, toda vez, isso a gente percebe na escola, toda vez que você acolhe o sentimento, compreende de onde aquela família ou de onde aquele grupo está falando, você consegue chegar no ponto. Mas o fato é que é outro momento. Qualquer um de nós, seja a situação, viveu um vestibular, um processo seletivo muito menos competitivo do que. E isso as famílias precisam entender, porque é isso. Às vezes o pai, eu passei em medicina, mas era outro momento, era outra nota de corte. É realmente muito mais difícil e precisa. E a outra coisa que eu acho também, que eu vejo na fala muito dos meninos, dos jovens hoje, que é aquilo que eu trouxe no primeiro momento, é a incerteza. A gente também está numa mudança desses cursos de direito e de medicina que eram muito exclusivos e já começam a entrar numa outra abordagem com outras universidades e esse público vai mudando. Então, ou profissões que a gente nem sabe que existirão. Era a minha provocação, Ingrid. Então, é incerto. E isso nós não vivemos, as coisas eram muito fechadas, era isso, aquilo, e de certa maneira daria certo. Então, quando a gente conversa com as famílias que elas não podem trazer essa abordagem porque não é mais o momento, é elucidativo para eles. Olha que maluco isso. Mas quando eu falo para vocês que grande parte das profissões que esses meninos nem foram criadas, o impacto na gente é zero.
Claro. Por quê? É. Porque você tá com a tua carreira Já montada, estamos você tá consolidados. estabelecido, Exatamente. consolidados. Agora imagina isso na cabeça de um adolescente que neurologicamente ainda não está formado. Né? A gente Exatamente. sabe que a formação da parte neural só depois dos 24 anos, então esse menino nem tem a formação neural toda Sim. completa. E a gente fala para ele o seguinte, cara, teu futuro é incerto, porque quem sabe o que você vai fazer nem existe ainda. Né? E a gente fala isso com uma naturalidade como se fosse algo bacana, algo interessante. Como que a gente vai para um lugar que a gente não sabe o que tem lá? Né? Então, o quanto a gente está... Angustiante. demais. Exatamente, o quanto a gente está propondo algo para eles com um objetivo e, na verdade, a gente está trazendo ansiedade, angústias para ele e não está dando suporte. Né? Quando a Ingrid traz isso no primeiro episódio, quando ela fala, a gente viu uma lacuna no mercado, por isso a gente criou o Audaz, o quanto as escolas não enxergaram isso e continuam batendo nessa lacuna e não perceberam que está errando. E isso não é São Luís, gente. Eu estou falando de São Paulo, estou falando do Rio de Janeiro, estou falando de Belo Horizonte, estou falando do Brasil inteiro. Você quer ver uma evidência do quanto as escolas elas supervalorizam medicina, direito? Os outdoors, quando saem as aprovações, o que é que eles colocam normalmente em evidência? Medicina. Como se medicina fosse o único curso. E aí, eu preciso trazer um exemplo também de um aluno, Joãozão. Abraço, meu brother. Você, João Pedro. Cara, show de bola. Ele estava convicto de que queria fazer medicina. Fazer vestibular para medicina. E fez a primeira vez, e fez a segunda vez, e fez a terceira vez, não passou. E disse assim, cara, o que está acontecendo? Não, porque eu quero fazer. Mas quem te disse que tu vai lá? Tu tens paixão por quê? Ah, eu gosto de informática, eu gosto disso. Cara, faz engenharia da computação. Ah, eu já passei uma vez, 2 vezes. Não, tu vais passar sempre. Porque é a tua paixão. Muito bom. E hoje ele está praticamente mais da metade do curso de engenharia da computação. Muito bem. Ele me agradece direto, professor. Todas as vezes que a gente se fala, professor, obrigado por ter aberto a minha mente, porque eu estava tendo uma visão e hoje ele está trabalhando, ele ainda nem terminou a faculdade, ele está em 3 empresas. 3 empresas, já está independente financeiramente. Eu tenho uma história, irmão, que é algo assim que é fantástico. Ele é herdeiro de uma grande instituição de ensino no Sim. Brasil, então não vou abrir aqui um nome, Sim. até porque nem tenho, né, nem pedi para ele se eu podia contar a história dele. E ele vira apaixonado por um professor da escola, que hoje é amigo dele. Ele fala assim, eu quero ser professor. Igual esse meu professor, eu quero ser professor de física. E aí o avô, que era o fundador da escola, o pai, as tias falam, não vai, chamam esse professor de física, assim, para de colocar isso na cabeça do meu filho, do meu sobrinho, porque ele não vai ser professor. E aí ele senta com a família e fala assim, o que vocês querem? Que você seja engenheiro. E aí ele vai fazer engenharia, faz engenharia no Brasil, vai fazer engenharia na França, trabalha, acho que é numa de cosmético, L'Oréal, acho que é francês. Sim. Trabalha na L'Oréal na França, chega num cargo alto, quando ele chega num cargo alto, ele vira pra família e fala assim, provei? Agora Eu provei? pronto. Sim, então tá, então agora eu vou voltar e eu quero ser professor. Que loucura. E ele volta pra ser professor na escola, que ele é um dos herdeiros, e aí você conversa com ele, um cara assim, acima da média, um cara que você percebe cognitivamente, né? A gente brinca que tem algumas superdotações ali, mas, cara, a paixão dele era ser professor. E o quanto que invalidaram isso, porque não era a carreira que queriam para ele. Exatamente. E quantos não têm oportunidade, Danilo, de voltar? É Você verdade. tem- Aí a gente E verifica carrega uma uma sociedade, frustração. mais doente ainda por isso, porque não tem a oportunidade de dizer assim, poxa, ó, já provei. A gente tem vários exemplos nesse sentido, vários. Mas muitos não têm a oportunidade, Eu tive uma aluna que queria fazer artes cênicas. A menina era uma artista, ela era uma atriz, mas a família disse, você não vai fazer. Isso não dá dinheiro. Quantas vezes tu já ouviste isso? Muitas. Você não vai fazer essa profissão, É. você não vai fazer esse curso porque isso não dá dinheiro. Focam no resultado financeiro e não na satisfação. Resultado, frustração. E esse é um outro aspecto importante também, porque quando a gente estava construindo a proposta pedagógica do Audaz, como para a gente é fundamental o projeto de vida dele, porque a escolha do curso, né, garantir que personalizar esse alcance, Trajetória, né, né? essa trajetória, as melhores estratégias,
E a gente refletia muito assim, como que a gente vai mostrar que o mais importante é fazer o aluno alcançar o seu objetivo, né, a sua meta. E lidar, fazer o papel institucional de mediar isso entre aluno e família. É claro que nós não conseguiríamos todas as soluções, né? Inevitavelmente há famílias que não abrirão mão de determinados aspectos, mas para a gente é fundamental mostrar todas as esferas que envolvem essa escolha. Por isso que curricularmente no nosso trabalho do projeto socioemocional ele traz quais são os seus desejos, o que é possível, o que é real, como que isso se reverbera num sustento financeiro, como que isso reverbera num posicionamento social, para que o aluno consiga realmente ter a visibilidade de um todo que envolve uma escolha profissional e o entendimento do contexto que nós estamos. E só para complementar também, quando a gente conversa com essa juventude, quando a gente abre o espaço para isso, a gente começa também a levantar com eles hipóteses de grandes profissionais que, às vezes, não são necessariamente dessa área, que a princípio daria muito mais dinheiro, mas que são tão felizes, tão realizados, tão dedicados, e a gente vai contar vários casos desses, né? Que é um conjunto. Então, quando a gente traz essa perspectiva assim, de inteligência emocional, de saúde mental, a gente compreende que precisa que todos os atores estejam juntos, né? E acho mais que, aí quando a gente pensa no projeto de vida, muitas vezes a maior parte da angústia desses jovens é ainda não saber o quê. Tem uma fala da Ellen Ingrid que ela traz que eu acho que é importante até como pai, né? Então, quando a gente fala do que o aluno quer, qual que é a escolha dele, nem sempre ele sabe, mas é muitas vezes a consciência do sustento financeiro. E não vou trazer só do aspecto financeiro, mas do aspecto de responsabilidade com a vida adulta, de responsabilidade no sentido, eu quero, sei lá, eu quero fazer algo, mas isso é suficiente para um sustento? Isso é suficiente para garantir? Que eu acho que essa sua fala é interessante, porque quanto pai, fazendo aqui uma dualidade, né, do que a gente está falando, quanto aluno é legal, vocês vão me apoiar na minha escolha. Mas quanto pai, assim, mas e se o meu filho não tiver certo na escolha, no sentido que não é uma escolha boa, ou não é uma escolha que vai garantir para ele alguma coisa? Mas aí o Audaz entra com uma ferramenta top, cara. Top, que a Ellen vai falar com mais propriedade sobre isso. Até porque a tecnicista é ela. A bagunça é nossa, a tecnicista é ela. A gente deixa isso aqui uma bagunça, a bagaça é nossa. Ela vai falar com mais propriedade, porque exatamente se o pai tiver essa incerteza, essa insegurança, poxa, mas aí a escola, o Audaz vai apoiar o que o meu filho quer, mas e se o que ele quer realmente não for adequado para ele com a perspectiva? Aí a gente entra com ferramenta. Dona Ellen? Nós temos parceria com o Minha Escolha, que é uma plataforma de escolha profissional. Mas antes de direcionar a escolha, ela traz essa perspectiva de autoconhecimento. Então, é uma plataforma que tem ali na inteligência artificial dados psicológicos de pesquisas muito bem fundamentadas e que traz um cenário atual. Porque quando traz ali uma perspectiva de entender o que eu gosto, como que eu sou, quais são as minhas principais habilidades, o que me traz satisfação, o que me traz realização, como é o meu perfil, eu sou uma pessoa mais expansiva, eu sou uma pessoa mais comedida. Então, o entendimento disso e a compreensão de como essas atividades profissionais requerem essas posturas vai elucidando o caminho aos poucos. Então, é mais uma vez um apoio tecnológico para a gente ter dados. Então, esses testes eles são feitos no começo do primeiro semestre, depois no fim do segundo semestre, a cada ano. Porque a gente vai se transformando. A minha filha queria uma profissão na primeira série, na segunda mudou, na terceira série voltou. É muito comum essa mudança. É muito comum e tá tudo bem. A gente precisa entender que eles precisam. E, inclusive, também conscientizar que é algo que a gente precisa trabalhar nos alunos. Às vezes, vai fazer uma escolha e vai mudar. E para a sociedade agora, isso é tranquilo de acontecer. Quantas pessoas que estão como a gente, com carreiras formadas e consolidadas, às vezes têm um novo direcionamento? Pelo contexto social, hoje a gente tem um nível de acesso à informação, novas oportunidades de mercado que permitem muito aos estudantes. Agora, olha como pode ser mais confortante, pode ser mais acalentador para um pai saber que tem uma instituição
que vai fazer esse acompanhamento pelo menos 2 vezes ao ano para validar lá à frente. Poxa, Direcionar, realmente é isso, E- pô, tá? Nós temos dados que podem dar o suporte. Hilton, tem um ganho por trás disso que a gente está falando aqui, que eu vou reduzir ao jantar em família. É verdade. É assim, ó. Pode ser que o pai não consiga captar isso, eu vou explicar melhor. Quando o meu filho adolescente emocionalmente não tá bem, ele vai se trancar no quarto. Uhum, com certeza. E eu não tenho acesso. Quando eu tenho uma instituição com toda essa preparação que vocês estão falando por trás, eu tenho o jantar de família. Óbvio que o jantar é o menos importante. Claro, sim. claro. Mas eu tenho meu filho perto de mim. Eu tenho meu filho com uma segurança emocional para poder sentar do meu lado e poder falar o que ele está sentindo. Porque a escola está apoiando isso. Porque os atores, fala da Ingrid aqui, estão trabalhando para isso. Então tem um ganho, quando eu pego todo esse contexto que a gente está falando, tem um ganho muito maior do que a preparação e a aprovação no vestibular. Exatamente. Tem o ganho que eu vou classificar aqui de uma forma, óbvio, muito pequena, mas assim, é o jantar em família. Com certeza. E isso, Danilo, é o que a gente disse desde o começo, eu acho que talvez até no primeiro episódio. Isso nós vamos fazer desde o início. As reuniões com as famílias, elas serão constantes, não para cobrança, para elucidar, para mostrar dados, para mostrar o contexto, para mostrar a sociedade, para mostrar a evolução do mundo. Há uma necessidade de um diálogo cada vez maior. Exato. Porque esse jantar de família, na medida em que você aproxima, ele vai ficar muito mais rico. As falas não são diferentes, o aluno traz, o filho traz, e o pai consegue interagir porque também participou de algum momento. Quando existe diálogo, quando existe conteúdo em comum, o jantar em família fica outro. É verdade. Legal. Gente, estamos caminhando para mais um final de Ah, episódio. já? Não, é rápido. Começa a ficar Tem que bom, esticar, acaba, né? Tem que esticar mais esse negócio aqui, Daqui a pouco rapaz. vão falar que eu sou o cara chato que corta vocês. Mas legal, vou. Mas é um assunto muito importante. É. É muito E aí- bom. Eu acho que ele não se esgota agora. Eu acho que Não a gente, sei. a gente teria conteúdo aqui para 4, 5 episódios só Bastante. para falar sobre isso. Vou deixar para vocês considerações finais, mas eu quero que vocês coloquem numa forma seguinte. Eu, pai, o que vocês vão trabalhar na educação emocional do meu filho? Então esse é o ping-pong final. Não vou fazer 2 rodadas, vou fazer já uma só. Ele vai fazer 3. Ele Vou vai fazer fazer 3. uma só. Mas é assim, eu, pai, tô ouvindo esse podcast, tô vendo esse podcast, e o que vocês falam pra mim? Como vocês vão cuidar da saúde emocional do meu filho e qual o ganho que ele tem com isso, mas de uma forma rapidinha, de um ping-pong aí. Parceria. Nós vamos acompanhar. Vou tirar pela. Já que eu estou lá na ponta, estou diretamente com o aluno, a gente vai estar lado a lado com esse aluno, ouvindo, escutando, orientando, andando com ele, sentindo as necessidades, as frustrações. Às vezes até o mimo, tá mimado demais, a gente vai puxar para a realidade também. Então, assim, é o equilíbrio. Nós vamos ter o Audaz a oferecer profissionais que vão, de fato, acompanhar o seu filho dentro dessa jornada rumo à vida profissional. Fantástico, Ellen. Nós traremos instrumentos que permitirão Técnica, autoconhecimento. técnica. Mas ela é a nossa menina da perfeição. Não, é porque eu penso logo imediatamente na ferramenta, parte tá certo, personalizando tá isso, certo, né? tá certo. Mas ela entenda que você é quem faz o negócio ficar perfeito. Não sou A eu gente- e não é o Wilton. A gente tá aqui só pra bagunçar. Entendeu? Mas nós traremos instrumentos para que o aluno tenha autoconhecimento e compreensão do cenário que ele está. Eu acho que se isso ocorre, a gente tem aí bastante instrumento para ajudar as famílias a entenderem e entrarem nessa parceria, para ajudá-lo nas decisões, no entendimento de si próprio e do contexto em que ele está para essas escolhas. Não, mas brincadeiras à parte, a gente está brincando, a gente está no momento de descontração, mas também tem a questão técnica. É uma instituição que está efetivamente preparada para receber esses alunos. É um corpo técnico, tá? Tirando aqui por Ellen, Ingrid, que são fantásticas naquilo que fazem. Nós temos um corpo técnico que, de fato, vai dar esse suporte para todos esses alunos.
Agora, falei sério, né? Falou. Falei, Então, e o quadro técnico Mudei do até o Audaz tom de voz. É diferenciado, assim, é né? diferenciado. Sim. Quando a gente olha tanto as lideranças, Claro. começando aqui Ingrid e a Ingrid, para mim, é o grande nome da educação de São Luís. Ô, Danilo. Quando a gente, já te falei isso Uhum. algumas vezes, Uhum. quando eu olho, e aí, mais de 10 anos trabalhando com a Ellen em algumas jornadas, e a gente brinca com a questão de técnica, eu vou trocar a técnica por perfeição. Eu nunca vi ninguém buscar tanto a perfeição em algo que faz quanto a Ellen. E os docentes, encabeçado ali pela tua Sim. gestão, né, é um corpo diferenciado, é um grupo diferenciado. Né? Então a gente fala do Audaz, o Audaz vai ser algo premium. Eu falo isso porque assim, a gente não está brincando de fazer escola. Vamos fazer uma escola, vamos fazer um empreendimento. Não é um empreendimento. É de fato uma gestão pensada, preparada para vários desafios, exatamente porque tem experiência. Sim. Tem muita experiência, bagagem para dizer assim, olha, a gente vai saber lidar com as dificuldades dos alunos, a gente vai saber lidar com as famílias, a gente vai juntar famílias e alunos, tá, nesse sistema para que todos ganhem, todos saiam ganhando. Eu traria, assim, sei que tu já ia perguntar aqui, Danilo, e eu sempre vejo por esse lado, né? Eu acho que esse pai pode ter certeza absoluta que vai haver escuta, vai haver diálogo, vai haver parceria, né? Quando eu digo escuta, é escuta verdadeira mesmo, né? Não é proforme, é compreender a essência, e para isso tem que ter sensibilidade, e sensibilidade só tem educador. Né? Então, eu acho que isso a gente fecha. Nós somos educadores, então a gente sabe escutar na essência, né? É o que a gente acredita de educação. Então, eu tenho certeza absoluta que os pais, na hora que estiverem conosco, né, já os que já presenciaram, já tiveram reunião e os que terão ainda, eu tenho absoluta certeza que saem com essa impressão. Fantástico. Gente, chegamos ao final do nosso segundo episódio do Audazcast. O Audaz é um colégio pré-vestibular para você que quer algo diferente na sua carreira, para você que é pai de um aluno de ensino médio e sabe os desafios que você vai enfrentar e precisa de uma escola que, além de prepará-lo, vai cuidar da saúde emocional. Fecho aqui o nosso segundo episódio agradecendo. Foi super divertido estar com vocês. Muito bom, muito bom. E bora pro próximo. Bora pro próximo. Isso aí.